Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Pimenta, estou aqui com a Maria Pinheiro e hoje a gente vai gravar o segundo episódio do nosso podcast. É isso aí. O objetivo desse podcast é a gente falar sobre empreendedorismo. E aí a gente trazer muitas dicas para quem está começando, para quem já está e quer crescer, quem quer aprender mais. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente aprende muito com a experiência do outro, com a história que o outro conta. É muito difícil você fazer, vou fazer um curso sobre empreendedorismo. Por mais que existam, não são cursos que trazem a prática, que trazem a realidade para a gente. Então, nosso objetivo aqui é falar sobre isso e trazer profissionais experientes com história para contar. E aí, por isso, hoje a gente vai falar sobre gestão empresarial. E a gente está aqui com o Diego, nosso convidado, que é dono e proprietário da Retífica Bandeirantes, empresa com mais de 19 anos no mercado, que trabalha com grandes mineradoras e transportadoras, tem gestão sobre mais de 35 colaboradores e está aqui hoje dando ar da graça. E aí, Diego, vamos falar de negócio? Bora, vamos. Boa noite, primeiramente, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Conta um pouquinho pra gente, Diego, da história da Retífica, do Diego, como é que você chegou até aí, empresário de sucesso. Bom, então, meu nome é Diego, eu trabalho hoje com retífica de motores, né? Motores a diesel. E eu já estou nesse segmento já há 19 anos. É uma empresa familiar, então, meu pai, que é o proprietário, né, da empresa, que é o fundador da empresa. E eu tô com ele lá desde o início, então, assim, desde quando ele começou mesmo, os primeiros passos na parte da Retífica Bandeirantes, né? Ele já teve outras empresas também, no mesmo segmento de retífica, em uma outra cidade, que era em Congonhas. E ele, depois que fechou lá, ele veio para Contagem, que ele já tinha uma experiência muito grande, já atendia muitos clientes em Contagem. E foi ali que foi o início de tudo e que, graças a Deus, a gente está lá até hoje. Legal. Eu estava brincando com a Letícia ontem, a gente fazendo o planejamento, o roteirinho do podcast, e aí a Letícia falou assim, ela já tinha escrito, né? Sim. 19 anos de mercado e tal. E eu entrei no site de vocês e falaram, fundado em 2014. Falei, Letícia, é 2014, não é 19 anos. Falei, cara, a gente já tá em 2023, são 19 anos. A gente que a gente tava conversando aqui antes de começar, né? O tempo pessoa de exatas. Demorou a conta fechar. Quem nasceu em 2020 já tem 24 anos. É uma loucura errada, né? Mas, Diego, conta pra nós, leigos, o que faz uma retífica? Então, a retífica, basicamente, a gente faz a reconstrução do motor, né? Então, o motor, ele tem uma sua vida útil. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, um motor de caminhão, por exemplo, né? Então, a gente pega uma carreta, um Volvo, que você vê muito nas estradas aí, ele roda até 1 milhão de quilômetros. Então porque é muita coisa. Você pensar assim, pô, esse motor ele nunca vai fundir, né? Mas se você pensar que esse caminhão ele roda praticamente o dia inteiro, tem caminhões que não param, que chega na sua base, troca de motorista, já sai. Então, assim, isso aí em questão de 3, 4 anos, ele já conseguiu chegar já nessa quilometragem, tá? Então, o motor ele vai se desgastando com o tempo, né? Com o uso mesmo. Então, se o cara faz todas as manutenções certinhas e tem um cuidado com o veículo, ele vai chegar a 1 milhão e 200 milhões de quilômetros rodados. E, então, ele vai sofrer os desgastes e a gente vai pegar o motor e a gente vai fazer a reconstrução dele. Então, a gente desmonta o motor todo, vai fazer a avaliação, o motivo e a causa pelo qual o motor fundiu. E aí ele vai entrar num processo de usinagem, de avaliação, montagem, funcionamento e até chegar na montagem final do motor, que é onde a gente entrega pro cliente. E aí, então, vocês têm que fazer quase que um diagnóstico daquele motor que chegou ali para vocês danificado. Isso. E aí, depois, em cima disso, ver qual que é o plano de ação para resolver esse problema. E quando a gente fala de motor, a gente está falando só de caminhão, de carro, ou a gente está falando de motor de, sei lá, ar-condicionado de um shopping? Não, aí sim, o ar-condicionado é um outro tipo de motor, né? Então, se você for pensar bem, aí tem motor veiculares, né? Que são de carros. Aí tem de caminhões, né? Que tá nessa parte também. Aí você pensa, pô, tem tratores, tem máquinas que ficam em mineração. Mas, então, por exemplo, a mineradora, lá muitas vezes não chega energia elétrica lá. Então, lá precisa de ter um gerador. O gerador nada mais é que um motor... Um grande motor. Né, que tem de grande, de médio e pequeno porte. Ele é movido a combustível, então, normalmente, a diesel, né? E, então, esse motor fica ali o dia inteiro trabalhando. Gerando energia. O dia inteiro gerando energia. Então, assim, tem vários outros tipos também. Tem motores de locomotiva, tem motores de barco e por aí vai. Então, e vocês atendem todos esses? Atendemos todos esses tipos de motores. Hoje, a gente
é focado, assim, especialista no motor a diesel, né? Então, a gente atende tudo que for o motor, aonde ele tiver aplicado, pra gente tá tranquilo. O que É um importa é motor- ter na estrutura do motor... E um motor a de gente combustão, consegue- né? A combustão, isso. Legal. Isso aí. O critério é Legal. esse. O critério é esse, porque aí a gente sabe como que funciona, né? Muda um pouco de motores elétricos, que aí já é Já é uma outra realidade. uma outra realidade. Já vira uma concorrência quase, né? Agora a gente brincou ontem, falou, esse negócio de carro elétrico pra ele não vai ser bom. Não vai ser É, bom, não. isso Não vai aí dar certo, não. Isso é algo que já nos preocupa, Aham. né? Porque a gente sabe que isso vai chegar. Vai chegar. Isso daqui a pouco vai estar aí para todo mundo utilizar. Isso. Os veículos de pequeno porte já tem. A gente não sabe como que vai ser isso aplicado em caminhões, né? Mas porque, por exemplo, você ficar imaginando, um caminhão, ele roda muito. Então, tem lugar que não tem acesso de chegar, de colocar em bateria, de energia carregar e isso, tal. É. Então, assim, vai demorar muito. Vai. Eu acredito que eu coloco assim uma previsão de uns 20 anos. Eu acho, para dominar tudo. Aham. Eu acho que mais, viu? Se bobear. Eu ia até falar mais. que eu acho que bem menos. Sério? Eu tô construindo uma casa agora que tem uma garagem para 12 carros e eu vou ter 12 vagas com elétricas. Olha Mas, que isso, legal. mas eu acho que para 12 vagas. carros de pequeno porte, carro de passageiro, não sei como é que chama, carro de passeio. Carro de Passeio. passeio, Acho que carro de passeio, sim. Eu acho que a gente tá falando aí de no máximo 10 anos, tá quase tudo dominado. Eu também Agora, acho. pra grande porte, eu Mas chutaria aí, que eu mais 20, O que sabe? eu acho? Para o pequeno porte estar preparado, todas as estradas e postos vão ter que ter ali, mesmo que eles cobrem uma taxa. A partir do momento que tiver, qualquer lugar que você parar, o posto de gasolina não vai Mas é fechar, agora ele vai te diferente. cobrar a carga. Hoje em dia, por exemplo, na estrada, um posto de gasolina que abastece carro de passeio, nem todos abastecem caminhão. Então já é um ponto diferente, entendeu? É. Pra você abastecer um carro de passeio, um caminhão elétrico também vai ser diferente. Pode ser. Então depende de muita estrutura. Não, eu acho assim, a muita parte coisa. talvez de maquinário de construção civil ainda Então, vai Demora agarrar ainda vai mais. demorar né? muito. Uma Então, coisa Acho que você vai morrer e ainda não vai estar dominado. É. Você não vai estar tomando conta da se Deus retífica. quiser. Seu filho que lute. Diego, 35 funcionários. Isso. E você ainda não ficou louco. Então conta Não. pra gente como é que você faz pra administrar toda essa turma, pra gerir, pra contratar. Como é que é o seu processo pra... Então, eu acho assim, o desafio maior é a questão de gestão de pessoas, né? Hoje em dia, não sei se é hoje em dia ou se sempre foi assim, né? Acho que hoje a gente se preocupa mais com isso. Hoje você se preocupa, assim, hoje a gente se preocupa Com a satisfação do cara. né, não com o colaborador, mas com a pessoa. Sim. Eu falo que o colaborador que tá lá, ele é uma pessoa. Então a gente se preocupa com tudo, no geral. Então, aí, hoje a empresa tem uns 4, 5 anos que tem um RH que cuida desses processos, tá? Tanto de contratação, demissão. Então, a gente tem que estar sempre apto para olhar para essas questões, para facilitar um pouco. Mas você faz questão, tipo assim, dependendo da vaga, se for uma vaga um pouco mais importante, participar, de ver, ou fica tudo ali com o RH, ou você tem pelo menos uma entrevista? Então, eu tenho sim. Aí o RH, ele faz a captação, aí são 3 etapas. Então, a primeira etapa com o RH, para conhecer a pessoa e tal, o perfil, aí não sei o quê. Aí depois o RH me chama e eu vou lá, a gente vai conversar sobre a pessoa. Ela fala, essa pessoa tem um perfil da empresa, eu gostei muito e tal. Olha mais a parte humana, né? Isso, O mais a RH. parte E aí humana. você vai avaliar o técnico também. Isso, aí depois ele vem e conversa comigo na parte técnica, pra gente saber como que é, o que ele fazia na outra empresa, quais são os seus conhecimentos, quais são as técnicas. E aí vai. E depois a gente passa também, começa a pegar referência das pessoas em outras empresas. Graças a Deus, hoje a gente tem uma relação muito boa com os nossos concorrentes, né? Então, assim, com os proprietários de outras empresas. A gente tem essa relação boa Isso é muito porque importante. isso é válido. Com Gente, certeza. Com melhor certeza. Assim, coisa. a gente não tem que ser inimigo Claro que do não. seu concorrente. Tem cliente para todo mundo. Tem cliente pra Cada todo um tem um mundo. perfil diferente. E Cada você- cliente vai preferir um tipo de perfil, um tipo de Isso. empresa. E você precisa do outro também. Isso. Olha, você troca a figurinha ali, Isso. eu tô precisando disso, você tem? Ou então até vamos supor, não sei se é seu caso, né, mas no meu acontece muito. Eu tô precisando comprar um material e se eu comprar ele avulso, eu vou pagar, sei lá, R$10 na unidade. Se eu conseguir comprar 1.000, eu pago R$5. Isso. Você tem uma Vamos consultora, juntar? vamos comprar junto? Você tá precisando? Diego, você tá precisando? Vamos comprar junto? Então você consegue viabilizar muita coisa com parceria do que com isso. concorrência. Então, é isso que a gente pensa, então, de abrir o leque mesmo, né?
Não ficar preocupado só no eu mesmo, assim, a empresa aqui vai ser só Sou eu vou dominar vou fazer tudo e tal, vou fazer tudo, ninguém chega perto de mim, eu não converso com ninguém, não. Super aberto e pegar experiência também com as outras pessoas, sabe? Claro, de aprender com o próximo. Às vezes uma pessoa ali passou por um problema que já passou por vários problemas desses, eu estou iniciando esse problema. Então, pô, e aí, o que você fez? Como é que foi? Como que você conseguiu solucionar esse problema? Então, é bom você ter esse contato, né? Você aprende com o erro do outro, Isso. né? Você não precisa cometer o mesmo erro, você vai cometer outros, porque todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. Mas eu acho que é bom quando você tem essa troca que você diminui a possibilidade de cometer esse erro. E você tem... Desculpa. Você falou que você hoje tem uma equipe de RH dentro da empresa, uma equipe orgânica, né? Uma equipe contratada. Contratada. E aí, esse RH, ele cuida desse processo de contratação, mas ele tem algum processo também para fidelizar esse colaborador ali dentro? Porque eu acho que hoje é um desafio para a gente também, né? Por conta dessa concorrência também, é o que a Letícia sempre fala. O cara da esquina ofereceu R$200 a mais, o cara vai embora se ele não tá feliz aqui dentro, né? Então, quando eu contratei o RH, então é o terceiro colaborador hoje que faz parte. E nessa agora que tá conosco, eu falei com ela assim, ó, eu quero que o RH seja mais próximo dos colaboradores. Então, eu não quero que os colaboradores olhem pro RH e tenham medo. Falar assim, nossa, eu tenho que ir lá no RH, vou ser mandado embora. Não, seja próximo deles, entendeu? Então, aí que eu falo muito que eu falei com a menina do RH, eu falei com ela o seguinte... Eu quero que... Vou te interromper aí. Olha o que tá chegando aqui. O que é isso, Letícia? Barques Burger mandou aí uma batatinha frita, um sanduíche pra gente, o melhor. Caramba, quem que é que mandou? Barques Burger. Depois Coloca vocês dão aí, uma olhadinha na legenda lá. aí, Barques Burger. Prova aí, Diego. Daqui a pouco. Diga, continua, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Então, eu falei com a RH, com a responsável do RH, que eu queria que a nossa empresa fosse a empresa que fosse melhor para se trabalhar. Entendeu? Então, hoje, a gente fideliza os nossos colaboradores dessa forma. Então, tem muita gente saindo dos nossos concorrentes para ir trabalhar conosco. Porque tem esse diferencial. Porque tem esse diferencial. A gente preocupa com as pessoas. Legal. Preocupa com os seres humanos. Eu perguntei dessa questão da contratação porque eu acho o seguinte, foi um desafio muito grande que eu tive quando eu montei minha empresa. Quando ela começou a crescer muito, eu precisava contratar. Certo. E, gente, contratar é muito caro. É muito difícil. Eu cheguei a contratar uma empresa de RH que fazia esse processo. Porque eu conversei com um amigo meu que ele trabalhou em uma empresa de RH. Ele falou assim, o funcionário que vem fácil, ele vai fácil. É fácil entrar nessa empresa, eu entrei, eu vou embora. Você tem que ter um processo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E eu fiquei muito perdido. E quando eu fui ver números, tipo, o que você paga de imposto, o que a pessoa recebe, o que você paga disso... Dobra o salário do cara. Dobra. Eu fiquei apavorada. E aí, na época, eu recorri pra família. Sim. Porque é algo assim, sério. Nepotismo. Exatamente. Eu falei, quem eu não vou precisar assinar carteira agora, que não vai me processar, que não vai isso. E, tipo assim, aí eu tava vendo esses dias, até um estudo assim, algumas psicólogas falando, e ela falou, a chance da melhor pessoa para executar da melhor forma possível o trabalho que você precisa, ser seu tio que tá desempregado, é muito baixa. Seu primo que tá ali à toa é muito baixa. Então, tipo assim, eu tive várias, assim, coisas. Então, chegou um momento que eu tinha 5 estagiários, porque eu não tinha coragem de contratar ninguém mesmo. Aí, eu fui contratando e eu fui tudo. Então, assim, foi um perrengue que eu passei muito grande. Sim. E aí, eu tava vendo, assim, depois, né, agora, depois de muito perrengue, eu fui descobrir que tem algumas perguntas que o pessoal faz que são muito... Estratégias são muito interessantes. E muito eu aprendi com essa empresa de RH. Legal. E uma das que eu achei mais interessantes foi... Ela pergunta quais são os hobbies dessa pessoa. Legal. Gente, quando eu fazia entrevista de emprego, eu odiava isso. Quais são os seus hobbies? Eu gosto de ler, de estudar e de trabalhar, né? Não. E aí eu tava entendendo a importância disso, conversando com essa psicóloga. Ela falou assim, o hobby é mais importante pra você entender o perfil daquela pessoa, porque é o que ela paga, o que ela gasta o dinheiro dela, é o que ela paga pra fazer. Isso. O trabalho é o que ela tem obrigação, é o que ela recebe. Isso. Então, eu recebo para fazer isso. E o que eu pago para fazer? Isso. E aí você conhece muito o perfil da pessoa. E aí, você tem alguma coisa assim, alguma dica que você dá também nas entrevistas que você faz? Olha, então, ponto, hoje assim? em dia eu não faço muita entrevista, assim, muito voltada a isso, né? Mas uma das coisas que a gente olha realmente é, por exemplo, se a pessoa gosta de andar de bicicleta, um exemplo, né? Aí a gente monta campanhas dentro da empresa, né? Então, por exemplo,
Um exemplo, o funcionário do mês vai ganhar um kit para andar de bicicleta, por exemplo. Sabe? Legal. Então, isso chama a atenção das pessoas. Talvez aquela pessoa que eu quero que ela se desenvolva mais. Ela vai querer se destacar para ganhar o Querer se benefício. destacar. Pra ganhar o isso. benefício, Então, legal. é tudo voltado para a entrevista que fez com o RH. Tá vendo, gente? Entendeu? Não inventa na entrevista de RH. Não fala que você gosta de trabalhar, às vezes vão te Isso. oferecer mais um pouquinho de Porque trabalho. você falar assim, eu adoro ler, eu vou e faço vou lá te uma dar livro, campanha fazer uma de livro. campanha de Eu só livro. odeio ler, nunca leu na vida. Qual foi o último livro que você leu? Foi... como é que é? O Pequeno Príncipe. Então, assim, é muito válido mesmo, sabe? Às vezes a gente acha que é bobeira, mas depois quando você tá ali na cabeça mesmo da pirâmide ali, que você vê que realmente que faz diferença. isso é válido, né? E aí você vai elaborando estratégias Em cima das em respostas cima que das você tem, respostas né? que você tem. É isso E aí você falou que você montou agora uma equipe de RH dentro da empresa. Isso. Tem alguma coisa hoje na empresa que vocês terceirizam que não é uma equipe interna? Seja contabilidade, seja, sei lá, gestão de alguma coisa. Tem alguma coisa que vocês terceirizam para algum especialista? A minha contabilidade é terceirizada. Então, toda a parte contábil, né? A gente tem um escritório que faz essa parte. E tem uma parte de departamento pessoal também que eles fazem. Principalmente folha de pagamento, Fechamento de né? folha, E benefício, tal, essas essas coisas. coisas. Eles fazem. Mas a maioria... E tem a empresa, no meu caso, que eu trabalho com produção, tem a empresa que faz a medicina do trabalho. Também que é terceirizado, que precisa. Admissional, demissional, Isso. periódico. Então, tem a parte de EPIs e tal. Então, a gente faz toda a administração dos EPIs, as fichas legal. de EPIs. A gente É bem burocrático fornece, isso, né? muito burocrático. Né? Você tem que sabe, saber lá, poxa, eu entendo. você vai e compra uma botina. Uma botina, o CA dela tá vencendo daqui 3, 4 meses. E aí, você vai fazer estoque disso? Pô, não dá pra fazer Não estoque. faz sentido, vai Não faz vencer. sentido. Então, aí você vai Mas não pode fornecer deixar o EPI. vencido Não também, né? pode deixar. Você vai fornecer o EPI, aí você tem que pegar lá, olhar o CA, consultar, ver se tá válido, se não. O colaborador tem que assinar, Tem que falando que assinar. recebeu, tem que cuidar. Então, assim, tem... é muito difícil, é muito Nossa, gente, burocrático. zero saudade das minhas auditorias. Zero. E assim, você tem que ficar atento o tempo inteiro, então você precisa de ter pessoas qualificadas para você estar Você não consegue tomar conta de tudo, né? Não tem jeito. A minha pergunta é muito em função disso. Assim, hoje a gente vê muitas empresas terceirizando vários serviços que são específicos, né? Para melhorar a qualidade, para garantir e para você focar no que você é bom em fazer. Isso é bom em arrumar motor. Isso é bom em captar cliente. Isso é bom em vender roupa. Cada um é bom em uma coisa. E eu acho que essas coisas assim são bem legais a gente terceirizar para quem é especialista. Isso. Talvez não tenha um caso de terceirizar. Você montou uma equipe lá dentro especializada em RH. Não é a moça do administrativo que faz também o RH, entendeu? Então, acho que é legal ter pessoas especializadas para fazer cada coisa, cada função específica, Isso. né? No meu caso, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa especialista em RH e ela, às vezes, ela me ajuda no administrativo e no financeiro. Entendeu? Ela já tem um pouco de conhecimento e eu também passei muita coisa para ela. Tá O aprendendo, financeiro né? é seu. O financeiro é meu. Então, Boa sorte. Tô aqui pra te ajudar, você precisa. precisar. Imagina. Pode contar muito comigo. difícil. E assim, além do financeiro da empresa, tem o financeiro dos sócios também, que eu tomo conta, né? Então, assim, é muito difícil. E, cara, é desafiador demais. Muito desafiador. Diego é Diego Leal. Ele estava Diego comentando aqui antes da gente de entrar no ar aqui, que agora existe o Grupo Leal, não é só mais a Nossa, que Retífica. chique. o grupo Conta aí tá pra gente. crescendo. Eu não tava aqui na hora, não. Então, hoje somos 3 empresas, né? Então, a gente tem a retífica de motores. A gente montou uma parte que é a retífica de cabeçote. E a parte de injeção diesel, tá? Então, lá somos... Desde o início, sempre foram 3 sócios. Então, meu pai, que é o fundador, e ele colocou eu e o Elbert, que é meu irmão, tá? Pra gente trabalhar junto. Então, pra você ter ideia, no início, lá, quando começou, era meu pai, que era o vendedor externo, que era o representante. A gente tinha um funcionário, que era o retificador. Na época, a gente sujava a mão. Isso. E eu era o ajudante do retificador. Tá aprender. Você sabe todo o processo. né? Eu sei muita coisa, né? Tem que participar, né? Pra tem gente que conseguir participar. gerir, tem que participar. E eu vou te ser sincero, isso foi em 2004, eu tinha, acho que 16, 17 anos. Eu ia perguntar, mas eu achei que ia ser discreto. Falei, se a sua empresa tem 19 anos, você tem quantos com essa cara de menino? Eu já tô subindo a serra. Eu tenho 38 anos. Não parece, tá, gente? Triste. Eu fiz agora, dia 4 de fevereiro. Então, aí eu tinha 17 anos, 18 anos, 19, não sei. Então, assim, cara, ser sincero, eu odiava.
porque é um trabalho pesado. E por isso que eu dou muito valor, para quem tá lá, principalmente onde eu trabalhei, né? Executando. Porque não é fácil, é muito difícil, é muito difícil. Então, a gente começou assim, era eu, meu pai, mais um funcionário, e a empresa era muito arcaica, a gente não tinha maquinário, a gente não tinha... Meu pai não tinha investimento, né, para fazer na empresa. Então, assim, ele iniciou do zero mesmo. Na força de vontade. Meu pai, a gente não tinha o dinheiro para chegar e falar, nós vamos investir, nós vamos montar uma... Hoje, uma estrutura de uma retífica é muito caro. Imagina, o maquinário deve ser caríssimos. Então, assim, a gente não tinha nada. Tinha força de vontade e querer fazer, querer que a coisa aconteça. E foi indo, cara. E com muita persistência. E você nunca pensar que amanhã vai ter resultado, depois de amanhã, não. Isso aí é ao longo dos anos. Sabe? Você não adianta planta para depois você colher, e às vezes essa colheita demora muito. Demora muito. Sim. Tem que ter muita paciência. E você falou que é você, seu pai e os 2 irmãos. Isso. Existe alguma separação no almoço de família ou o assunto é trabalho misturado com futebol, cara, na empresa? Eu vou ser sincero que teve uma época que eu falei lá, quando eu morava com meus pais ainda, e a gente, depois do trabalho, ia pra casa e falava de trabalho. Isso aí, assim, me irritava. Você não descansa, né? Descansa, né? Aí, às vezes, a gente tava conversando, almoçando, falava de trabalho, pô, até saía, porque eu já não tava aguentando mais. Aí eu cheguei uma vez pra eles e falei, gente, vamos parar de falar de trabalho dentro de casa, porque é cansativo, sabe? É uma reunião que você faz depois do trabalho. Então, assim, pô... Você não bate o ponto e vai embora, né? Então, você fica trabalhando ali o tempo inteiro. Lógico que inevitável, não tem jeito, acontece, a gente conversa e tal, mas eu tento evitar o máximo de falar sobre o trabalho em casa, mas acontece. É porque o sócio é o que trabalha 24 horas normalmente, né? E você tá ali, recebeu uma mensagem, tá almoçando, falou, olha aqui, tal cliente mandou mensagem. E é uma coisa, você já entregou isso? Você já liberou isso? Cadê aquele relatório? Deve ser uma coisa que empresa familiar tem, que às vezes o problema de casa vira o problema do trabalho e... Você brigou por causa do pão de queijo que o outro comeu inteiro, de repente chega no trabalho e fala, não vou te entregar o relatório. Você comeu meu pão de queijo. Então, sabe, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, é um dos processos que a empresa familiar tem que tomar cuidado, né? De saber separar as coisas. Então, lá na empresa é o profissional Diego, o Elbert, o Edmar, e lá em casa não. Lá em casa é o filho, é o pai, e por aí vai. Assim, e aí é uma pergunta interessante agora, Diego. Qual que é o segredo? Porque são 19 anos. Isso. Já teve estresse em casa e provavelmente muitos dentro da empresa também. Sim. Qual que é o segredo de conseguir passar 19 anos sem querer fechar, que pelo que eu tô entendendo aqui, vocês estão crescendo. Graças a Deus. E de forma saudável, assim. E aí eu queria que você trouxesse para mim tanto a operacionalização do dia a dia, da rotina, e o financeiro também. Porque acaba misturando, né? Isso. Todo mundo ali sabe quanto que cada um tem no bolso. Verdade. Então, como que funciona isso? E como que se tem algum segredo aí para deixar isso de forma saudável? Eu acho que o segredo é a gestão. Então, depois que eu implantei a gestão dentro da empresa, que aí eu iniciei com a gestão financeira e depois eu fui aprofundando mais, que as coisas realmente foram fluindo. Porque com gestão, você começa a ter não a ter resultados, mas você consegue enxergar os resultados, que é o mais importante, né? E com gestão, você consegue te ajudar na tomada de decisão. Então, é aí que eu acho que as empresas, no geral, acredito eu, que vai evoluindo, vai crescendo. E aí, quando você fala de gestão, você está falando de desenvolver processos também? Sim. Porque eu acho que isso faz muito sentido, né? Quando você desenvolve o caminho correto para aquilo ali acontecer e já cria uma coisa mais automatizada. Isso. E aí eu acho que isso vai funcionando de forma melhor, né? Sim. Aí, por exemplo, você pensa, a gente que estudou administração e vocês também que estudaram, a gente vê muito organograma, fluxograma. Muitas vezes você olhava e falava assim, nossa, que saco isso aí... Pô, isso aí não serve de nada, não vou usar nunca. Igual Bhaskara. Isso. Cara, pelo contrário, ali é o escopo de tudo que você vai fazer. Sabe? Impressionante. Então, tem organograma, tem fluxograma, tem processos, você tem que respeitar o processo. Sim. Entendeu? Você inicia um processo depois que você termina. Entendeu? Você não sai pulando etapas. Então, é isso aí, e é o que eu estou implantando na empresa até hoje. Porque hoje... A empresa ela deve ter mais ou menos, 1.000 metros, 1.500 metros quadrados, dividido em 4 galpões. Então, assim, o processo nosso é muito grande. Né? A gente precisa de muitas pessoas.
Então, a pessoa que está ali, ela tem que entender do conhecer o processo, processo. conhecer, mas ela tem que ter noção do seguinte, pô, eu iniciei isso aqui, eu preciso finalizar para iniciar Pro um outro processo. começar também, né? Depende, o Isso. outro, para ele começar, ele depende de eu terminar a minha parte. Então, é um fluxo É um mesmo, fluxo. né? Então, a engrenagem ela tem que estar muito Isso. bem alinhada ali para as coisas tá fluindo e acontecendo. E a cultura da empresa, para isso, é muito importante, né? Eles Muito. falam que a cultura da empresa é o que acontece quando você não tá lá, né? A Se cultura você da não empresa é a estiver cara da lá, empresa, exatamente, gente. se você não estiver lá e o pessoal continuar o fluxo, continuar tudo funcionando. Saí de férias, É que tá voltei, ninguém certinho, morreu, não pegou é. fogo, a empresa continuou, entrei na Meu conta, tem telefone dinheiro, não tá tocou valendo. 70 vezes, só umas 18, que é normal. Mas a cultura da empresa manda muito. Até para você mostrar para seus funcionários, principalmente para quem está chegando, como que é a empresa, como que é essa cultura, como que ela trabalha, o que a gente Você pensa. atrair gente mesmo, Isso. né? Tipo assim, aqui Isso é- existe um negócio, isso. não é só vir trabalhar, existe um motivo, existe uma missão, a gente tá aqui por uma razão, né? Maior do que só arrumar o motor. É. Então, a cultura da empresa, a cultura empresarial, ela conta muito. Sim. E é muito importante que as pessoas que trabalham com você saibam da cultura da empresa. De entrar na empresa sabendo como que a gente gosta, como que a gente é, como que a gente gosta de trabalhar. Quais são os valores? Quais são os valores, importantes, como né? que a gente chegou até aqui, entendeu? Então, assim, foi como? Pô, foi trabalhando, então a gente herdou, como que foi? Como que nós chegamos até o ponto que a gente está hoje, né? Não, até porque às vezes você fala lá com o ajudante, olha, isso aqui não é assim. Eu vou falar, esse menino aí acabou de chegar lá em cima do financeiro e fala, não, eu fiz muito isso antes de chegar Poxa, aqui, imagina né? pra mim, hoje meus funcionários, até que hoje tem funcionários mais novos que eu já não tô novinho, né, gente? Mas antigamente, lá em 2009, eu era muito mais novo do que os funcionários. colaboradores. Uhum. Muito. E aí você E se assim, posicionar, né? Nossa, era muito difícil. Uhum. Então, eu já tinha um cargo de liderança dentro de da empresa, né? Então, pô, eu ia cobrar do cara, ia falar algumas coisas, então era difícil. Então, a pessoa tinha que saber como que eu cheguei até lá. O seu caminho, Isso. né? Isso é muito Então, importante. eu não cheguei lá porque eu sou filho do Edmar, que é o proprietário da empresa. Uhum. Eu cheguei lá porque eu estudei, eu me preparei para isso. E eu estou desenvolvendo. Vou aprender muito com eles, porque eu não sei fazer o que eles fazem. A verdade é essa, eu não sei. Eu não coloco a mão na massa, mas eu entendo do processo. E eu sei o que é melhor para a empresa. Né? Eu acho que assim, você valorizar o que o outro tá fazendo é muito mágico, né? Sim. Porque eu também, na minha época de CLT, eu fui gestora de uma equipe de 80 pessoas. 90% delas homens. Letícia também passa por isso na engenharia. 90% homens mais velhos do que eu. E aí chegava a menininha, bonitinha, patricinha e quer gerir todo mundo. Então as pessoas, além de conhecer a nossa jornada, que eu acho que é muito importante para elas entenderem o percurso que a gente fez até ali, claro que a gente tendo consciência de todo o nosso privilégio, Sim. estudamos numa universidade particular, conseguimos passar por aquilo ali. É todo um privilégio que a gente tem por baixo disso, mas é uma caminhada. Sim. Mas valorizar o que o outro te entrega e que para você estar ali, você crescer aquilo ali, para você conquistar o que você está conquistando, você precisa do outro fazendo. Sim. Então, assim, isso é muito importante. Muito. Eu acho que é mais importante até do que a bagagem que a gente traz, sabe? Com certeza. Cara, eu só consigo entregar isso. Ó, o meu chefe tá me pedindo não sei o quê, mas eu só consigo entregar se você fizer. Isso. Se você não fizer, vai dar ruim pra todo mundo, inclusive pro meu chefe. Isso. Então, assim, é um processo. Todo mundo precisa fazer a sua parte pra todo mundo ser reconhecido por Todo isso. mundo é importante no processo da empresa. Então, assim, desde do ajudante lá até no final, todo mundo é importante. Porque a gente precisa de cada um ali, gente. Senão não estaria. Né? Então, todo mundo... Você tem que colocar na cabeça dos seus colaboradores que todo mundo que faz parte ali da empresa é importante para a empresa. Sim. Entendeu? Porque aí a pessoa tem que ter a responsabilidade daquilo que ela está fazendo, de entregar o melhor que ela está fazendo. Tá? Independente do cargo que ela ocupa. Se ela está executando aquela tarefa ali, ele tem que fazer o melhor para a empresa e para a pessoa também, para o profissional da pessoa. Né? Ele vai crescer em cima do resultado que ele entregar, Isso. né? É natural isso. E aí, Diego, não cresceu, não deu certo, não foi bem, tem que demitir. Como é que você faz isso? É você, é o Então, RH, você pede um feedback, conversa? A gente acompanha, né, o processo. Então, assim, hoje, por ter 35 funcionários, acaba que a parte de demissão também é um pouco maior do que antes. Então, a gente analisa vários processos, várias coisas, né? Então, por exemplo, o cara está faltando sempre, chega sempre atrasado. Às vezes o cara é bom de serviço e tal, mas não tem compromisso naquilo que ele faz, né? E, aí tá atrasando a entrega dos motores porque o cara sempre chega atrasado, falta. Então, a gente vai analisando isso tudo.
Então, assim, a gente analisa o todo, sabe? Não só ser pontual. Tipo assim, o cara errou e com isso danificou o motor, o cara foi viajar pra Bahia, o caminhão dele parou lá e deu maior pane, e deu um prejuízo muito grande pra empresa. Pô, deu vou mandar o cara embora? Não vou fazer isso. Ele tem 100 acertos e um erro. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, sabe? Mas quando é recorrente, assim, a gente faz uma análise, aí a gente faz uma reunião, eu, meu pai e o Elbert, e a gente toma a decisão. Então, assim, e aí, vamos demitir? Não, vamos demitir. RH, vamos demitir fulano de tal. Aí, esse processo de demissão já é com o RH, a gente não entra. Mas o RH pede, porque agora eu acho que a nova moda é essa, sabe? Tipo assim, o RH fazer uma entrevista de demissão. Porque demitiu o cara, acabou, ele vai te falar tudo. Entendi. Ele vai falar tudo. Então, você demitiu e fala pra ele, olha, e você tem alguma coisa pra falar pra gente? Algum feedback? Vai ficar aqui? O cara já saiu. Ele não tem nada Ele pra vai te falar, fulano não faz isso, ciclano não faz isso, Beltrano fez Aquele isso. motor que quebrou lá quando tá chegando na Bahia, fulano cuspiu. Então, a galera tava falando exatamente isso, que talvez tenha sido um dos feedbacks mais importantes que o pessoal tá recebendo, é a entrevista de demissão. É lógico que você vai ter que pôr ali filtrar, né? Tem que filtrar. Filtro, porque o cara tá com raiva. Ele pode falar coisas que às E vezes... ele pode mas falar você vai ter que filtrar coisas, e mas avaliar. você vai saber até analisar ali o que é verdade, o que não foi, sabe? Então, é uma demissão, tipo assim, por exemplo, a gente tá falando que é muito importante ter a cultura da empresa e tal. E aí o cara, na hora de demissão, fala assim, porque na cultura da empresa fala que a gente tem que fazer X. Mas na hora que os donos saem, o meu gerente manda fazer Y. E quem foi demitido fui eu. Entendi. Aí você sonda um, sonda outro, você vê que a equipe tá indo pro Y. Então eu vi que a nova moda agora é a entrevista demissional. Eu achei engraçado, assim, eu nunca fiz. Tá? Às vezes chega alguns feedbacks pra gente, assim, porque acaba que rola né? aquele... A gente fala raspião. Isso a gente fala também. Então, mas assim, uma entrevista de demissão a gente nunca fez, não. Na empresa que eu trabalhava antes, você testa, volta aqui, conta pra gente se deu certo. Queremos saber a experiência. Pintou uma curiosidade. Mas a empresa que eu trabalhava antes fazia. Mas eles faziam por telefone e 10 dias depois da demissão. Porque na hora passou a raiva, né? Não só passou a raiva. Porque na hora que você demite, o cara tá sem chão. Ele não sabe nem o que ele fala, ele nem lembra o que tá acontecendo. Demite e tal, manda ele pra casa, passa uma semana, liga pra ele, conversa como é que você tá, e aí faz umas perguntinhas estratégicas. Legal. Funcionava bem, a gente tinha um retorno legal. Com isso, né? Muito filtro. Sim. E até entendendo o perfil do cara que você mandou embora, mas funciona bem. Vamos falar de planejamento. Quando a gente fala de planejamento, o que a gente ouve aí, que é o ideal de se fazer, é a gente planejar o ano seguinte com antecedência. Lá, setembro, outubro, a gente já começa a fazer todo um planejamento estratégico do que eu quero pro próximo ano, o que foi legal nesse ano, o que não foi, o que eu quero construir, quais vão ser as metas para os próximos anos. Agora eu tô com 35 funcionários, eu quero 50. Hoje eu tenho um faturamento de 3 milhões de reais, eu quero um faturamento de 100. Então, você pensa nisso. Ou não, hoje eu tenho faturamento, eu quero reduzir, quero pôr o pé no freio, quero dar uma diminuída, tá demais. Então, eu quero reduzir. Então, eu acho que é bem importante a gente fazer essa análise mesmo, né? Do ano que passou e o ano que tá vindo. Vocês costumam fazer isso? Vocês têm metas definidas? Vocês fazem acompanhamento dessas metas? Como é que funciona lá? Isso, fazemos. Aí, no caso, sou eu que faço todo esse processo. Então, como que eu faço hoje? Assim, como que eu trabalho? Hoje eu já tenho uma planilha, né? Assim, a gente tem o sistema da empresa que dá tem todos os dados financeiros. É um sistema financeiro. Isso. É um sistema que engloba toda a parte da empresa, né? E tem a parte do financeiro. Eu pego todas essas informações e passo para uma planilha que eu tenho de gestão, que aí onde que eu tenho lá o que foi realizado e o que foi projetado. Tá? Então, por exemplo, eu entrei agora em 2023, nós estamos, né? Eu já entrei em 2023 com todos os dados de 2022. Porque essa gestão, eu faço ela mensal. Então, finalizei o mês, eu já faço o fechamento. Então, e aí vai gerando lá os dados, né? Mês a mês, a cada semestre e no anual. Aí eu vou fazendo um crescimento ordenado. Então, é o que eu gosto, de ir no pé no chão, degrau a degrau. Isso aí. Então, assim, eu não penso se eu tenho um faturamento de 500 mil, eu não penso de hoje ter um faturamento de 1 milhão. Não, pensar a gente pensa, mas... A gente almeja, lógico, mas almeja. Com o pé no chão. Pensa. Mas assim, aí o segredo tá aí, viu, Letícia? Tá vendo? Degrau por degrau. Ela tá querendo que subir muro de tudo. Então, se subir muro por muro é muito difícil. Então, assim, é aos poucos que você vai alcançando o que você
os seus objetivos, né? E esse objetivo seu, pelo menos eu penso assim, nunca vai parar de crescer. Claro. Nunca vai parar. Porque ele vai crescendo aos poucos ali. Então, você fatura hoje 500, 550. E é difícil, gente. Você aumentar o faturamento é muito difícil. Eu sei bem. Né? Às vezes você faz um planejamento ali, um E plano ele de não negócio, realiza. e ele é muito top. É. Né? Você fala assim, pô, No papel tá Excel lindo, né? aceita tudo, Cara, né? Excel aceita tudo. É. Então, às vezes, você faz um planejamento, um estudo de caso, você fala assim, pô, acertei, é isso. Mas, na prática, é muito difícil, sabe? Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Então, eu acredito que uma dica que eu posso dar é você subir degrau a degrau mesmo, devagar, sabe? Se a gente não vai conseguir chegar no topo tão rápido assim, sabe? Não tem segredo, né? Não tem Mesma segredo. história do funcionário. Entrou fácil, saiu fácil. Saiu Mesma fácil, história. exatamente. Cresceu rápido demais, vai descer rápido demais. também. Então, é importante você analisar o ano anterior, você ter todos esses dados, né? Para você fazer uma análise. Dados é um negócio muito importante, muito né, cara? importante. E as pessoas não validam. Não valorizam. Assim. Hoje, assim, eu recebo vários clientes em prospecto querendo, Maria, eu quero uma gestão financeira e não sei o quê. Eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei quanto o dinheiro entra, eu não sei para onde que vai e tal. Eu falei, tá, mas quantos atendimentos você faz hoje? E quanto que tá seu faturamento? Cara, se você não tem dados, se você não tem informação, se você não sabe o que está acontecendo nessa empresa, você não vai ganhar dinheiro mesmo. Ó, eu vou te ser sincero, acredito que 90% dos microempresários não sabem realmente Não sabem. qual que é a margem de lucro real. Margem de lucro real da precificação empresa. é outro problema Precificação, gigantesco. nossa, precificação o cara olha o muito preço do difícil. concorrente e copia. Cara, eu fico vendo. Ô, gente, assim, eu fiz isso. De verdade. Quando eu montei a empresa, eu montei a empresa de reforma. Vou começar com a reforma. Aí eu falei, tá, apareceu o primeiro cliente. Eu falei, tá, e agora? Quanto que eu cobro? O que que eu vou fazer? Gente, eu trabalho com obra. Como é que eu levo 10 funcionários lá na obra do cliente? Agora só um minutinho que eu vou levar todo mundo para dar uma rodada aqui. Pra Vou ver falar quanto que quanto todo vai mundo vai custar. me cobrar, que aí eu vou ver, vou fazer. Não tinha como. O que que eu fiz? Eu tenho uma prima maravilhosa, Laurinha, te amo. Peguei a casa da Laura e falei, deixa eu ver, aqui tem mais ou menos o que eu preciso. O meu cliente trocar um forro, que é mais ou menos o tamanho de sua sala, vai ser isso, vai ser aquilo. Sim. Chamei 3 empresas. Cobaia. Ah, ótimo. Peguei as 3 empresas, Concorrente fiz o orçamento da casa da minha prima. Ótimo. E eu falei assim, amanhã eles vão me odiar, né? Quando eles descobrirem minha empresa e tudo, na época eu fiquei morrendo de medo. Falei, tô nem aí. Eu escondi, o primeiro eu escondi dentro de uma sala. Eu falei, Laura, é pra você falar isso, isso, aquilo. Aí deu minha certo. prima subiu. Não, deu super certo. Ah. Aí minha prima subiu, passou. Ô, gente, Roube como Artista. Vocês já leram esse livro? Na Maravilhoso. engenharia nada se cria, tudo se copia na vida. É. Depois que eu li Roube como Artista na vida. Eu peguei as 3 propostas e falei, olha, esse aqui põe a data que achei legal, esse aqui assina que achei legal, esse aqui especifica preço separado. Nem sei o que eu tô fazendo de preço, vou pôr tudo junto igual esse daqui. Isso aqui eu vou fazer. Eu peguei os 3 concorrentes e fiz. Eu não tinha a menor ideia do preço que eu ia cobrar. Isso é muito comum. Eu sabia. É o mais Você comum acha da que eu vida. sabia minha margem de lucro? Não. Eu nem sabia sabia quanto que se ia ter lucro. se eu ia ter lucro. É. Tipo assim, ó, eu fiz 3 orçamentos, um deu 80, um deu 90, um deu 100, deixa eu ir no de 90. É, e ali as que eu tô na pessoas- média, Foi na média, E as pessoas confundem muito margem de lucro com markup. Demais. As pessoas Né? não sabem essa definição. Não sabem. A diferença. Então, Inclusive, eu- Diego, aceitamos a aula Isso, agora. conta aí. Explica aí, professor. Aproveita que você Então, tá assim, falando. eu vejo o maior erro que as pessoas cometem. Chega pra mim e fala assim, Diego, eu comprei esse copo aqui por R$50, eu vendi ele por 100. Eu tive 100% de lucro. Falei, legal. E aí? Mas aí você comprou ele e aí... A gasolina que você gastou pra Você ir lá. comprou ele, R$50. Se eu for colocar, você teve 50% de lucro. Mas e aí? Você teve que ir lá, você teve gasto com gasolina, com pessoas. Você teve que ligar Você pra teve alguém que ligar pra alguém. vender. Quais foram os custos que envolveram essa compra? Indireto. Entendeu? Então, é isso aí que você tem que começar a preocupar. Então, assim, a margem de contribuição não é margem de lucro, Não é. gente. Gente, Às imposto. vezes você pode pagou comprar isso imposto? E outra coisa, a sua empresa, ela não depende de venda de um produto, não. Tem produto que você ganha, às vezes, uma margem muito boa, mas tem produto que você toma prejuízo. Você tem que ter um produto comercial Você que você tem vai que oferecer, ter. que você vai ter uma margem menor, mas que vai Isso. ser isca. Isso. Vai Depois que atrair. o cliente é seu, você vende os outros que vão te dar uma margem maior. Isso. Então, todo mundo tem que ter um produto isca. Só que pra você saber que o produto é isca, você tem que ter estudado, você tem que saber quanto que você tá ganhando, você tem que saber quanto que ele custa. Não de custo que você comprou no fornecedor. O custo indireto em volta daí. E o aluguel que você tá pagando? E os funcionários que vocês estão pagando? Esse custo tá envolvido aí também? Precificação é um negócio muito detalhado. E é um negócio muito aprofundado. É. E as pessoas olham pro concorrente e copiam o preço. Meu concorrente Eu vende fiz uma isso pizza. muito tempo, até eu entender, até eu fazer o curso de gestão de negócios, até eu Mas eu acho levantar, válido, sair. eu acho válido. Mas, gente, porque... era o que eu tinha.
entendeu? É isso que eu acho. E Eu você não vai ganhando tinha uma noção. experiência. Eu não uso a sabia precificação, eu pego muito preço da concorrência. Tem que olhar também. Eu uso isso e hoje, como eu sei fazer, eu faço Você a constrói. precificação do meu produto. Você pelo menos sabe, se você tá ali, ó, a concorrência tá cobrando 100. Eu sei que se eu cobrar 200, eu não vou fechar. Isso. Se eu cobrar, pelo menos você sabe quanto você tá ganhando ali, cobrando 90, cobrando 110, Não, ficando ali nos principalmente para mesmos serviço, 100. né? Quando você fala Não, de serviço, serviço você vai prestar. É muito mais difícil. difícil de precificar. Porque é a sua hora de trabalho, ou a hora de quem está envolvido. Então a gente olha muito mais para o concorrente para precificar serviço do que produto. Porque produto você sabe de fato quanto que ele custou. Fica E aí mais você vai fácil de envolver você todo aquele verificar. custo e vai colocar uma margem ali. Agora, serviço é uma coisa muito louca. Muito difícil. Muito louca. Muito. Ainda mais quando você faz por cálculo de horas, que é o que geralmente Nossa, você faz. muito difícil. Quantas horas você vai gastar? É. Você conversou com um cara, você fez uma reunião de 1 hora. Você não sabe quanto tempo você vai gastar de fato não com aquele sabe. cliente. Você não sabe quanto aquele cliente vai te demandar. Você não sabe qual é o perfil daquele cliente. Mas aí a gente tem que abrir Eu a já errei cabeça. demais. Eu já quis mandar tanto cliente embora e eu não tive coragem de demitir cliente. Gente, demitam os clientes que estão te dando prejuízo, por favor. Mas a gente tem que abrir a cabeça porque, assim, igual eu falo, a gente não vive da venda de um produto. Entendeu? Então, às vezes, você gastou ali 1 hora e meia com um cliente, aí você pensou assim, pô, gastei meia hora a mais ali, o meu custo e tal, não deu certo. Beleza, mas teve cliente que você gastou 30 minutos. Isso. Entendeu? Então, usa tudo que você fizer, usa uma média durante o mês pelo que você fez, para aí você realmente ter noção do custo, do que você ganhou, qual que foi o seu ganho, qual que foi a Tem que perda. fazer uma e por análise aí. geral, Uma né? Da análise empresa, geral, não é isso. por cliente. Quando eu estudava administração financeira, eu fiquei bitolado com esse negócio de fazer precificação. Eu Aí, amo. Eu também todos- gosto, Não, é, ficava eu louco, adoro. Eu apaixonado com essas coisas e tal. De, pô, saber qual que é a hora do funcionário, quanto que vale, a hora da hora máquina. Então, eu fiquei bitolado com isso. O que eu fazia? Eu pegava cada OS e analisava ela inteira por uma. para Nossa, saber eles deviam te quanto odiar, de né? lucro, Nossa, quanto de os lucro eu tive daquele funcionários. serviço. Aham. Aí, eu comecei a ficar doido. Louco. É, não faz Comecei a sentido. ficar doido. E eu comecei a cobrar isso do meu vendedor, que é o vendedor interno lá, que fazia os orçamentos, que ele não estava me dando resultado. Mas eu só cobrava para ele o que era ruim, né? O que era bom, O não que era cobrava. bom, você não reclamava, não. Entendeu? Então, assim, eu fiquei bitolado com aquilo. Depois que eu abri a cabeça, falei, gente, vamos pensar isso aqui num todo. Vamos pensar no mês. Então, se eu quero... Primeiro, coisa que eu falo, a empresa... Qual que é a margem de lucro que você deseja ter no mês? Tá? E isso tudo depende do segmento que você trabalha. Sim, com Sim. certeza. Então, vou falar, o segmento de serviço, em média, vamos falar assim, bem grosseiramente, 10% de lucro líquido real. Tá? Eu falo lucro líquido real é aquilo que realmente sobrou, depois que você pagou tudo, sobrou. Então, fazendo um cálculo básico aqui, você faturou 100 mil por mês, no mês. Então, basicamente, 10% do seu mês que é o seu lucro Que vai real. pro seu bolso. Que vai pro seu Exatamente. bolso. Você tirou investimento, você Tudo. tirou, você pagou Então, todo mundo. custo tudo. fixo, custo variável, depreciação, com uma coisa que... Depreciação, Você gente, tem eu demorei gente- demais pra aprender Vou falar isso. assim, tem muitas empresas que não calculam Não. depreciação. Não, a grande maioria. É. A grande maioria. Então, Seu notebook assim, estraga, você vai fazer o quê? Isso. Não, gente, depreciação de obra, por exemplo, quando eu comecei a comprar alguns equipamentos, e eu comecei a comprar os mais básicos. Por exemplo, alicate da Cortag para assentar porcelanato de nivelamento. Era quase que um por obra. Quase que um por obra eu perdi. Eu comprava, sei lá, eu tinha 10, cada obra eu perdia um. Tipo, dava a 10ª obra, já não tinha mais nenhum, né? Eu falava, Isso. gente, mas cadê? Um quebrou ali na outra obra, um estragou ali, coisa básica. Um alicate, R$50. É. Aí, você vai melhorando, você vai crescendo, você vai melhorando. Aí, você compra um nível a laser. Aí, você põe o nível a laser na obra, você vê que ele dura também X obras e ele acaba. Então, se cada obra não pagar... por exemplo, o alicate que eu falei que durava 10 obras, durava tipo uma obra. Então, se eu não considerar esse valor desse alicate, tudo bem. O nível dura 10 obras. Se eu não considerar 10% do valor do nível, no final das obras eu não vou ter ele de novo, eu não vou ter nunca mais. E a depreciação é um caso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem a depreciação que a contabilidade faz, né? Porque a depreciação, todo produto tem lá uma tabela de depreciação. E tem a depreciação do que esse produto vai durar para você. Tá? Então, por exemplo, um alicate, basicamente dura uma obra. Beleza, mas você tem alicate lá que dura 3, 4, 5 obras. Então, você tem que considerar isso. Porque, às vezes, está aumentando o custo da sua empresa desnecessariamente.
Sim. Sabe? Esse alicate, Você tem ele que ter esse estudo, você né? você tem esse cálculo, esse estudo. Pô, esse alicate já tem 3 anos que eu tô com ele, ou 3 obras que eu já tô com ele. Entendeu? Então, quando você vai colocar na planilha, você pode dividir por 3 obras. E Você até, precisa- tipo assim, na mão de tal funcionário dura Isso. uma obra, na Não. mão do funcionário X dura Depende 5. da obra também, né? Agora, É, gente, a hora que você vai nível, fazer, do tamanho. Tipo, imagina né, uma modo empresa de- de engenharia que tem 1000 funcionários. Cada um vai ter o seu. Cada um tem sua ferramenta. Entendeu? Tem funcionário que vai durar um dia, mas tem funcionário que vai durar 3 meses, um ano. Gente, botina. A gente tava falando que mais cedo de botina. Tem funcionário que troca de botina todo mês. Que rasga, que fura, porque vem com o trem todo de pendurado falando, né? Que sapato falando. Você não pode deixar assim, você troca. Tem funcionário que passa 3 meses e fala, seu CA venceu, nós temos que trocar sua... Não, mas ela tá perfeita, eu posso ficar com ela, eu posso isso, posso aquilo. Então... É igual uniforme. Uniforme. Lá na empresa a gente dá 2 uniformes por ano. Então, o cálculo que eu faço são de 2 uniformes por ano. Mas tem gente que pega Vai 4. precisar mais. É. Entendeu? Beleza, mas aí o que eu faço? Eu pego a compra do ano. Então, eu comprei lá 70, não, que vai dar certinho. Mas eu comprei lá 80 uniformes, tá? Então, passou de 2 uniformes de funcionário. por ano. 2.2 para cada Isso. um. Então, você tem que ter esse cálculo e você que ter vai essa fazer a margem. depreciação, né, do uniforme, mais ou menos isso, para você identificar ali o custo daquele uniforme ou daquele produto, né, que você comprou. Então, são essas coisas. O empresário tem que estar atento ao custo fixo da empresa, custo variado, depreciação e investimento, tá? É isso aí que ele precisa de ter todos esses dados aí para uma tomada de decisão melhor. Gente, investimento é muito importante. Muito. Nossa, eu Investimento demorei, é uma foi outra coisa que eu coisa- demorei muito para começar a considerar. Muito. Muito, muito, essencial. O muito. investimento é uma outra coisa também muito complexa. Por quê? Uma empresa hoje que já está funcionando, uma empresa que já tem 10, 15 anos de mercado, o que é o ideal? A empresa investir com o dinheiro que ela tem. Né? Por exemplo, a pessoa que está iniciando agora, muitas vezes ela tira o dinheiro do bolso para investir na empresa. Exatamente. Que é o correto, né? Pra Todo você mundo se começar, inicia né? assim. E a empresa vai dar o retorno pro empresário. Só que você tem que pensar o seguinte, pô, se eu vou investir na empresa, parte daquele lucro da empresa, que basicamente vai ter tudo pro funcionário, parte daquilo tem que ir para a empresa. Claro. Tem que ser Você reinvestido. tem que investir na Claro, empresa. claro. O modelo ideal é você investir com o lucro que a empresa te dá. Sim. Não investir... Aí, beleza. Deu lá 10 mil de lucro para cada. Aí dividiu para os sócios. Aí vai precisar de comprar uma máquina. Eu vou pegar 5 mil aqui. Cada um reinveste, né? Reinveste. Não é o caso. ideal. Não é. Entendeu? Aí você nunca separa a conta, né? Que é o que a gente tava Isso. falando, o pessoal não tem a conta separada entre pessoa física. Isso. Gente, isso é muito comum. importante. Muito. Eu fico quem tá começando, a pensando em maioria, imposto de assim. renda e tudo, assim, né? É. Tipo, E hoje as coisas, assim, estão muito Tão mais difíceis, apertadas, Muito né? apertadas. e o pessoal não separa. Você fala assim... Gente, eu juro, uma vez uma amiga minha me pediu ajuda. Ela tem uma empresa, ela falou assim, me ajuda? Eu falei, ajuda. Aí eu fui ajudar ela, peguei lá as contas dela, tudo bonitinho. Falei, vamos ver aqui, vamos. Aí comecei a olhar o que tinha saído da empresa. Porque ela falou assim, ó, eu tô vendendo muito. Eu tô entrando muito dinheiro e meu dinheiro some. Não vejo a cor do dinheiro. Não É o que eu vejo a mais cor do escuto. dinheiro. É muito comum. Aí eu ia olhar, o que é isso aqui? Ah, você acha que eu comprei gás pra minha casa? Como assim, uai? Acabou o gás na minha casa, meu filho tinha que comer, eu não tinha dinheiro, uai. A empresa tinha, eu peguei O pra que é isso aqui? É a cerveja que eu tomei no final de semana. Aí, o que acontece? Fui passar meu cartão de crédito no supermercado, não passou, eu passei o da empresa, porque tava no meu bolso. Aí, o que acontece? Isso aí vai gerar uma despesa, um custo para a empresa. Claro. Isso aí vai aumentar o custo da empresa, automaticamente Aumenta o custo vai de venda. o custo de venda. Vai impactar onde? Quando você vai fazer a formação de Isso. preço. E aí Então, você vai fazer por o isso quê? que Perder eu- cliente. É. Seu preço vai Aí estar você vai acima. falar Seu assim, preço ah, sobe. beleza, eu vendo e não vejo a cor do dinheiro. Claro, você Ué, tá é pagando claro. conta que não é da empresa. E aí você É, faz a comparação com o concorrente que a gente falou. Isso. Aí você fala assim, meu preço tá 200, como é que esse cara tá Como que cobrando esse cara tá 100? conseguindo? Tá roubando, tá lavando dinheiro, tá... Mas é a parte de gestão. E eu vou te falar assim, que eu passei por todos esses processos. Imagino que Eu passei 19 por anos. tudo, por tudo. Então, assim, quando eu entrei na empresa, a gente usava o cartão da empresa para comprar tudo. Então, eu saía, quando eu tinha 20 e poucos anos, saía pro boteco, beber, o que for, Era no saía com o cartão cartão da empresa. Gastava tudo com o cartão da empresa. Meu pai com o cartão da empresa também. E, então, assim, quando eu assumi em 2009, eu falei com meu pai, seu pai, agora você vai ter o seu salário e eu vou ter o meu, que chama o Prolabore. Colabore. Meu pai falou assim, não, o dinheiro da empresa é o meu. empresa é não, minha, o pai, dinheiro é o dinheiro da meu. empresa é da empresa, o seu é seu. Isso. É Não, pra diferente. explicar. Ele, não, de jeito nenhum. A empresa é de quem? Eu falei, a empresa é sua, então o dinheiro é meu. Eu falei, não, as coisas não são assim que funcionam.
Fala um pouquinho de Prolabore. Acho legal esse assunto Prolabore, também. legal. Como que vocês fizeram lá para chegar nesse número, né? Isso, gente, Prolabore, o que é? Quem recebe Prolabore na empresa é quem tem uma função na empresa. É quem trabalha lá. Dos sócios, né? Dos sócios, isso. Então, assim, como que você vai estipular o Prolabore de cada sócio? De acordo com a função que cada um executa na empresa. Por quê? O cara vai me pagar 10 mil para fazer o financeiro da empresa, mas às vezes você pode contratar uma pessoa que vai pagar 3. Para que vai pagar o sócio para pagar 10 mil? Olha o custo, 7 mil a mais de custo por mês. Entendeu? Então, o Prolabore, ele é para os sócios que têm uma função na empresa. Pagando um salário Pagando o salário de acordo com o função que ele está executando na empresa. Isso. É feito assim. Então, a gente chegou nesse consenso, né, de determinar o que cada um faz, e a gente conseguiu elaborar essa questão do Prolabore. E assim o que sobra, Diego? Bom, o que sobra, E o que sobra, investiu, pagou as contas, pagou custo fixo, pagou variável, pagou Prolabore, pagou imposto, investiu, e o que sobra? Isso, o que sobra. O que eu faço? Eu tenho um modelo de gestão muito conservador, tá? Então, o que eu faço? Eu divido o lucro do ano anterior. Entendeu? Então, o lucro de 2020, a gente vai começar a ver a cor dele a partir do terceiro trimestre desse ano. 2022. Nossa. Porque parou no tempo. Calma, tá tudo Nós bem. estamos em 2023, né? Então, o lucro de 2022, né, que eu finalizei o exercício em dezembro, a gente vai conseguir ver a cor desse lucro agora no terceiro trimestre agora de 2023. É assim, ou seja, eu vou trabalhar com aquilo que já foi executado, que já foi feito. E aí você vai pegar esse dinheiro, vai investir e vai viver de renda. Aí, o que acontece? A gente vai fazer... O que a gente faz? A gente faz um planejamento anual. Então, por exemplo, hoje a gente ampliou a empresa. Então, a gente teve que... Nós alugamos mais um galpão, teve que fazer obra e tal. Então, lá em 2022, na minha planilha de custo... Quando você fez o planejamento... O planejamento já tinha isso aí. Entendeu? Então, tanto que eu nem consegui fechar ainda o ano de 2022. Chama a gente pro churrasco em março. Vamos, por favor, exatamente. Quando receber. Mas ainda não sei se vai ter ainda Se vai lucro. dar, né? Vai ter lucro pra gente dividir. Mas normalmente é assim que funciona. Vocês fazem participação dos lucros também dos funcionários? Tem, mas já é uma obrigação mesmo que a empresa tem. Que é da convenção coletiva de trabalho. Ah, é? É. Não sabia, não. No meu tem. Qual que é a convenção? Vamos formar nesse trem. Então, a minha convenção é obrigatório. Empresas até 49 funcionários, é obrigatório eu pagar uma quantia. Uma fixa, porcentagem. Não, uma quantia mesmo, um valor já fixado na convenção coletiva, que você paga em 2 parcelas. Então, você paga. Tipo um bônus. Tipo um bônus. Legal. Então, assim, mas só que independente se você teve lucro ou não, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Então, não é bem uma participação dos lucros. Né? Ou seja, eu isso é um custo É um custo fixo. Na verdade, é um 14º salário. Tipo isso. É um bônus mesmo. Independente porque, assim, a participação dos lucros é muito legal, eu acho. Eu lembro quando eu era CLT também, trabalhava numa grande consultora, a gente entrava lá e eles falavam assim, olha, hoje você tem 6 salários. Quando chegar no final do ano, você tem 6 salários para você receber. Se você azar, gente, se é atestado, se é o que for. Se você faltar, se você atrasar, se você não... Você vai perdendo. Tinha uma fórmula. E aí você vai perdendo o seu salário. Ô, gente, era tipo assim, eu tinha minha equipe, na época a minha equipe tinha uma média de 50 pessoas. Era um mestre, 3 encarregados e uns 40 e poucos de equipe lá, de pedreiro, de servente tudo, de executor. Então, a gente dividia lá. Dentro, aí era assim, tinham 6 pessoas que eram da área da engenharia. Então, era tipo assim, se a minha equipe sofresse um acidente de trabalho, todas as 50 pessoas eram perdiam. A gente usa muito isso também. Se uma das pessoas tivesse o EPI, uma pessoa fosse pega, todo mundo. as 50 era. Então, tinha um funcionário sem capacete, o outro ia lá e falava, você é doido, vou perder meu dinheiro, tô precisando fazer isso, tô querendo comprar isso, põe esse capacete, você não vai passar não, você vai estragar a proteção coletiva, eu vou perder tantos % do meu... Então, era algo assim. Você criava, em vez de você ter... A gente tinha, né? Óbvio, a equipe de segurança de trabalho, mas em vez de você ter 3 seguranças de trabalho, você tinha 70, era todo mundo segurança de trabalho. Todo mundo ali, um puxando a orelha do outro. O cara faltava, e é só dele, né? A falta do coleguinha, você não era responsável. Isso. Aí que é algo que não tem como você justificar. Não tem como você ajudar o cara. Tipo, vamos lá, Maria, vamos trabalhar. Com seu filho pra você trabalhar. Não tem como. Então, você faltou, aí você perdia. Então, tinha vários. E tinha avaliação também. Legal. A gente avaliava todo mundo e os superiores eram avaliados. E a avaliação também contava. Então, tipo assim, foi algo que deu muito certo. Eu acho que dá muito certo, é muito legal. Porque aí você começa a preocupar com o outro, né?
E todo mundo é beneficiado todo pelo mundo trabalho é de todo beneficiado, mundo, é. sabe? Então, acho que é bem E legal esse empresa trabalho é em isso, equipe gente. também. É trabalhar em equipe, em junto. conjunto. E É eu a acho história da super engrenagem, válido. né? É. Então tem que estar todo mundo bem alinhado. E isso é muito legal. Legal. Mas agora, quando é forçado, eu não achei legal, não. É verdade. Outros 500, mas é legal você ter a participação. E, Diego, próximos passos. O que vocês estão aí planejando para 2023, para os próximos anos? Onde vocês querem chegar? A maior retífica do mundo? Como é que é aí o planejamento? Hoje, pé no chão, Diego. Pé no Pé no chão. chão, um Assim, passinho, eu um degrau de penso cada em vez. ser referência mesmo, assim, no nosso segmento, né, de retífica de motores, em vários aspectos, tá? Tanto na organização. Hoje, a gente tem um feedback muito bom disso, de ser uma das empresas mais bem organizadas hoje no segmento de retífica. Legal. Então, se você for na empresa lá, você vai ver que a empresa trabalha sempre limpa, o piso, ele é um piso preparado, um piso de epóxi, então é uma coisa assim, muito bem planejada, né? Legal. Muito bem organizada. Mas assim, a gente quer mesmo ser líder na prestação de serviço de retífica de motores. É o que a gente busca. Legal. É muito difícil, gente. É muito um caminho, difícil, E a gente também tá querendo implantar ISO 9001. É bem Nossa, difícil. a gente apenou muito com isso, 9001. Nossa, Então, assim, é uma coisa que uma coisa que eu quero, um sonho, desejo, assim, um né? desejo. Mas já comecei a pesquisar, ler algumas coisas. É muito detalhe. difícil, Eu já é muito fui auditora, trabalhoso. muito detalhes. Então, assim, Precisado, depois a gente tem que troca pensar uma ideia, bem. aí, te Eu dou uns conheço toques. uma retífica que tinha ISO 9001. Foi muito legal na época que eles tinham essa Traz um qualificação, destaque, né? Um destaque diferencial muito top. grande. Isso que eu ia perguntar, no caso, tipo assim, vamos supor, vou inventar aqui. Pra você atender a Vale, fazer a retífica dos motores delas, você tem que ter a ISO. Tipo isso, a ideia seria pra isso ou... A ideia seria, primeiro, melhorar os processos da empresa. Porque quando os colaboradores estão trabalhando numa empresa que tem ISO 9001, eles sabem como são as regras. Né? Tem reuniões semanais, Tem o processo diárias, todo tem desenhadinho processo todo que não tem desenhado. como furar. Isso. Então, entra funcionário, sai funcionário, querendo ou não, você tem aquele processo de arquitetado. Então, isso é uma coisa legal que eu acho. Muito top. Segundo, chama atenção, né? Então, você vai procurar uma Vale da vida ou uma empresa também de grande porte. Isso aí chama muita atenção. Porque a gente sabe que não é fácil de você conseguir essa qualificação. Então, a gente pensa nisso. Mas no todo, uma empresa no geral. séria, uma empresa não só por ter estruturada. o símbolo lá de ISO 9001, não. Então, acho que tem muita coisa legal para agregar na empresa que vale a pena. É isso aí que a gente pensa. Isso é legal. Mas assim, a ideia nossa é essa, cara. É crescer, mas crescer de forma ordenada mesmo, pensar sempre em devagar, mas ter persistência naquilo que faz. É isso aí que é a ideia nossa. Fantástico. Diego, eu sou fã também do Flávio Augusto, sabe? Ele fala que toda empresa ela tem, no máximo, 3 opções, né? Ou a empresa ela vai ser vendida, ou ela vai falir, vai fechar, ou ela vai ser herdada. Isso. Eu acho que seu caso ela já meio que tá sendo herdada, né? Edmar não vai ter muita opção, Edmar vai ter... Já ficou assim, mas e vocês? Vocês pensam sobre isso? Vocês pensam em vender? Eu penso também nessa parte de herdar, né? Dessa empresa durar por muitos anos. É o que eu penso. Sim, é difícil porque ainda eu não tenho filho, né? Então, eu tenho 2 sobrinhos, bem novinhos ainda. Então, assim, é uma coisa que tem que ser pensado bem mais lá frente, mais no futuro, né? Não sei como que vai ser. Mas vender, vocês não vender ainda não. Mas assim, eu sou muito aberto às coisas. Se chegar alguma coisa Fala pra câmera. Isso, gente, se alguém quiser investir... chegar e investir, eu tô aberto. Aceitando propostas. Aceito propostas, sabe? Assim, então, assim, é uma coisa legal. A Retífica Bandeirantes, ela faz parte da nossa família. Né? Ela é uma pessoa. Mas, assim, é um negócio, gente. Então, se aparecer uma oportunidade boa, a gente vende e bola pra frente. Vamos tentar outras coisas. Vamos fazer outra coisa. Não, o Flávio Augusto, a história dele é mais ou menos essa, né? Ele tinha o WhatsApp lá, ele vendeu por milhões. Isso. Sofreu, porque pra ele foi tipo perder um filho, porque é uma empresa que ele construiu do 000. Inteira, né? Passou 5 anos e comprou tipo por R$1 de novo, né? Mas assim, eu sou desapegado pra essas coisas, sabe? Assim, tudo faz parte do planejamento que você Eu já tive muito. E você curtir o processo, dia. sabe? Eu acho que as pessoas focam muito onde elas querem chegar, o que eu quero conquistar, e esquece de curtir o processo. O processo é aprendizado, cara. Você tem que passar por ele de forma leve também, sabe? Não é porque eu quero chegar lá que agora tá ruim. Não, eu quero curtir, eu vou aproveitar isso aqui. Se eu tô com um faturamento de 500 mil hoje, eu quero chegar nos 550, mas o 500 tá legal também, cara. Eu tô curtindo, eu tô desenvolvendo, eu tô crescendo, eu tô aprendendo. Então, as pessoas têm que aprender a curtir o processo.
Então, é isso aí. Você tem que... Acho que, no geral, assim, o empresário, ele tem que ter ciência daquilo que ele está fazendo, sabe? E ter conhecimento daquilo, da empresa no todo. Então, assim, chegou uma oportunidade de venda. E aí, vai ser legal para a gente, para os sócios, né? E aí, com isso aí, o que a gente vai fazer? Então, qual que vai ser o nosso próximo passo? Né? Não é só pra gente vender e falar assim, agora o que eu vou fazer? Né? A questão não é essa. Então, você tem que ter um planejamento de tudo. Sim, com certeza. Né? Você tem que pensar no geral, no todo. Se for uma coisa legal, que você vai conseguir desenvolver outras coisas, vamos vender e bola pra frente. Vamos construir outra empresa. Exatamente. Vamos ver. Agora eu quero trabalhar com o quê? O Diego também é músico, viu, gente? Nas horas vagas. Agora, bem nas horas vagas. Se é que problema é que não tem mais horas vagas. Mas existe hora vaga, porque... Horas vagas? Que isso? Tá parado lá tem muito tempo. Tem muito tempo mesmo. E às vezes vendendo, aparece tempo, aparece outras coisas. Diego, acho que a gente falou de vários pontos aqui bem legais. Mas eu queria saber se você tem alguma coisa para você contribuir que a gente não tenha falado até então para esses caras que estão começando agora, sabe? Eu acho que as pessoas hoje a gente tem muito medo de começar um novo negócio. Isso. Primeiro porque dependendo do segmento você precisa de um investimento. Isso. Hoje eu acho que tem várias opções de segmentos que você consegue fazer com investimento mínimo até sem ele, dedicando tempo. Sim. E você trouxe várias coisas aqui que eu achei bem legais né? Um degrau de cada vez. Eu acho que foram coisas bem legais assim. Tem alguma coisa que você queira acrescentar para esse cara que tá começando, tipo assim? Nossa, tem. Assim, muita gente até me procura falar assim, Diego, eu tô a fim de montar um negócio, de ter meu próprio negócio, mas eu não sei o que montar. Então, eu falo com a pessoa assim, tá, cara, qual que é a sua aptidão? O que você sabe fazer? Porque quando você monta alguma coisa que você sabe fazer, é muito mais fácil de dar certo do que você ir aleatoriamente falar assim, eu vou montar um estúdio porque dá dinheiro. Tudo dá dinheiro, gente. É só trabalhar e fazer a coisa certa. E eu acho que tem um propósito também, né? Sim. As pessoas hoje estão abrindo um negócio para dar dinheiro. Para dar dinheiro. Eu vou mexer com marketing digital porque tá em alta e vai me dar dinheiro. Cara, tem que ter um propósito. Gente, tudo dá dinheiro. Basta você trabalhar. Entendeu? Você pode pegar uma coisa que já está funcionando há muito tempo e tem milhares de pessoas fazendo isso, mas se você chega e tem um diferencial, você vai crescer ali, você vai começar a vender, você vai começar a ganhar dinheiro, se sua empresa tiver uma boa gestão, e aí as coisas vão deslanchar. Então, eu acho que para quem está querendo começar um negócio, né, primeira coisa a pessoa tem que pensar, o que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Qual que é o meu entendimento? O que eu conheço? Né? Para aí sim começar as etapas. Então, a pessoa tem que fazer um planejamento financeiro para isso. Eu acho que o plano de negócio é uma coisa muito legal de fazer. Vocês não podem ficar muito focados naquilo, no plano de negócio, né? Que o papel tá aceita tudo. O plano de negócio ele é maravilhoso. Eu sofro com isso também, ele é uma coisa obras. assim, o plano de negócio ele é lindo, porque você vai arquitetar aquilo ali e fica perfeito. Quando você vai colocar na prática, é outra completamente realidade. diferente. É bom para você ter um direcionamento, pra você saber, saber onde você está indo. O plano de negócio mais legal que eu acho é você entender o mercado que você está entrando. Sabe? Aí as pessoas falam assim, Diego, faz um planejamento financeiro para mim de um negócio que eu estou começando. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de fazer. Aí já tem outro negócio para fazer, mentoria. Exatamente. Legal. Por que eu não gosto de fazer? Porque ali eu vou pegar dados de outras empresas que funcionam, às vezes empresas que são boas, que estão funcionando super bem, e vou fazer uma análise em cima daquilo. E minha análise, ela vai ficar perfeita. Sim. Vai ficar ótima. Aí vou dar números para ele lá e falar, cara, você vai ter aí 20% de lucro. Então, assim, isso é muito legal, mas e na prática, como que é? Sabe, porque eu não tenho o histórico dessa empresa mesmo que eu estou pensando aqui na minha cabeça. Eu não tenho histórico, eu não sei como que é. Então, acho que o plano de negócio é muito válido, eu gosto muito, mas você tem que fazer um plano de negócio voltado pro negócio mesmo que você está querendo montar. Então, para a sua realidade. Para sua realidade. Para o seu investimento, eu quero seu montar tempo uma de hamburgueria. dedicação. Beleza, cara. Vai lá, vai numas hamburguerias, vê como que é, como que funciona. Não fica só bitolado na questão do dinheiro, né? De quanto que a pessoa ganha, de quanto que ele tem de lucro e tal. Não fica bitolado nisso. Vê o processo, como que é, como que funciona, como que ele montou, como que ele conseguiu montar a estrutura, o que que ele pensou, sabe? Como que ele monta o cardápio. É isso que tem que pensar. Porque se montando um cardápio legal, um sanduíche bom pra caramba, vai chegar, vai ter gente comprando e vai ter muita venda, e com isso você vai ter lucro e com isso vai começar a ver a coisa do dinheiro. Né? Tem que rolar um investimento diferente, você tem que ter seu diferencial, né? Isso. Quantas hamburguerias tem aí hoje? Muitas. Não. E o que e que eu essa faço? aqui? Batata você não comeu até agora, tá uma Até agora. delícia. Você tá deixando ele parar de falar. Que eu tô falando muito. Mas é isso, então é legal. Você vê hoje tem muitas hamburguerias aí e tem muita coisa boa, muita coisa legal.
que você vê, né? Antigamente você comia o famoso podrão. Hoje em dia, pô, tem... E é legal, ou era caramba. o podrão ou era a grande franquia, né? Você ia comer no McDonald's, você ia comer num Bob's, acho que era Bob's, McDonald's, ou o podrão. Aí hoje tem um artesanal, que, pô, maravilhoso. Fantástico, diferente. Burger aí, não, patrocinando a gente. Que é muito legal. E o podrão também não perdeu. Tá aí, tá todo a vapor. Quantas vezes a gente fala assim, pô, hoje eu tô afim de comer o podrão. Gente, é o dia, né? Hoje Hoje eu preciso, hoje eu tô com pressa, vou comer ali no fast food, hoje eu tô isso, hoje eu tô aquilo. Então, a ideia é isso, o que você quer montar é pensar assim. Uma coisa que você falou, eu falo muito isso. Falo muito, que é visita o trabalho da outra pessoa. Gente, empreendedor costuma não ser normal. Nós aqui não tem nenhum normal. Se você quiser montar uma retífica, ligar pro Diego e falar, Diego, eu posso conhecer sua retífica? Eu tô aqui. Ele vai te apresentar o negócio dele assim. A pessoa acha que hoje a gente fica escondendo. O cara tá querendo montar uma retífica, eu não vou mostrar pra ele como é que eu faço, eu não vou mostrar pra ele a máquina. A gente vai mostrar, ele vai mostrar tudo. Por quê? Você não vai começar de onde ele tá, você não vai começar com a experiência, com tudo. Então, você vai ter que construir seu caminho. Mas vai lá para conhecer, para ver se é isso mesmo. Eu falo muito com o pessoal que fala assim, eu quero trabalhar com obra, eu quero começar a fazer obra, eu quero começar a fazer reforma, eu quero montar minha empresa de engenharia. Bate na porta de obra, gente. Isso. Engenheiro, empreendedor, é doente com o que faz, gente. O pessoal vai te apresentar a obra inteira, vai te mostrar. Não, e vai ser uma troca também, né, Letícia? Não é só quem tá mostrando que tá dando. A pessoa com certeza vai receber alguma coisa naquela troca ali. A pessoa que tá ali, ela tem um motivo pra estar ali. Ela quer começar um negócio com um motivo. Então, exatamente. provavelmente, ela vai ter alguma coisa pra te acrescentar também. Então, acho que é válido pra todo mundo essa troca. Gente, sai, bate na porta. A pessoa vai te receber bem. Hoje... Se ela não te receber bem, bate na próxima, porque essa pessoa, o problema era com ela. Hoje, por exemplo, a retífica Bandeirantes hoje, a gente pegou de exemplo uma outra retífica. E eu realmente ia lá, porque meu pai é muito amigo do proprietário, e eu ia lá, ficava observando tudo, via os processos, via como que funcionava. E a gente era muito pequenininho, não tinha maquinário nenhum. E eu ficava pensando assim, poxa, meu sonho é um dia chegar nesse patamar. Então, assim, e é isso. Você vai trabalhando, pensando, sonhando e colocando em prática os sonhos. Você vai criando estacas, né? Onde você vai chegar. Eu quero chegar aqui, eu quero chegar ali. Gente, quantas vezes, quando eu tava com a empresa, chega uma hora que você fala assim, então tá. O que eu brinquei no último podcast que a gente fez aqui, eu brinquei que eu detesto essa história do público-alvo. Principalmente para quem tá começando. Para mim, é quem come de tudo, tá sempre chegando. Apareceu o serviço fácil, você tá sem nenhum, você vai escolher quando você tiver. Mas chega um momento que você tem que escolher. Tem. Você não tem equipe o suficiente, se você sair pegando tudo, você vai cair a qualidade do seu serviço, você não vai dar conta de tudo. Quando chega esse momento de escolher, você precisa passar um serviço menor, você vai passar para alguém que você vai digitar no Google, pro cara que bateu na sua porta, que tá esforçando, que tá querendo conhecer, que deixou o cartãozinho dele, que tá começando agora, que quer fazer o nome dele, que não vai decepcionar, porque indicação, gente, é muito importante. Hoje em dia o pessoal sai indicando, né? Vou te indicar. Você é corresponsável por aquilo ali. Você carrega seu nome. Então, até na hora de indicar, a gente tem que ter responsabilidade. Aí você vai indicar a pessoa que... entendeu? Você vai dar prioridade para quem você vê que tá correndo atrás. Então, vamos supor, essa retífica aí que você falou que já era enorme. Vamos supor, ela fala assim, agora eu fechei um contrato com a Vale, só tô atendendo a Vale. Aí chegou uma menorzinha lá, alguma transportadora menor e fala, tô precisando disso. O cara fala, eu não faço. Mas tem a retífica Bandeirantes, que fica ali na rua de trás, que te atende. Aconteceu isso, essa empresa hoje, ela é especialista em motores de grande porte. Então, ele faz serviço para Vale, faz retífica de locomotivas. Então, são motores de 16 cilindros, é coisa muito grande. E tem motores que ele não faz, que indica a gente. Então, é isso que funciona. Não foi combinado, a gente não sabia de sócio, mas é o que acontece, é o caminho natural. Nossa empresa tem 19 anos, tem 3 anos que nós especializamos em motores a diesel. Antes a gente pegava o que tinha. Tudo. Entendeu? Porque era o quê? Era aumentar faturamento, era vender. Crescer, então, né? A gente não tinha opção. Então, pegava tudo. Hoje em dia, hoje o público-alvo nosso, a gente tem um público-alvo, né? Que são motores a diesel. Mas tem 3 anos só, né? De 19 anos da empresa. Demorou pra você ia tendo, pra poder chegar. Agora você tem fluxo suficiente com esse, que é o produto que você tem a maior margem de lucro pra não precisar atender o outro. Porque hoje eu tenho. Não é porque eu não quero fazer o motor a gasolina. É porque eu não tenho espaço na minha produção para um motor desse. Porque eu coloco lá numa máquina um motor de 6 cilindros, de um motor de um Scania, por exemplo, aí depois entra de um motor de Gol, que é pequeno, eu tenho que virar a máquina inteira para fazer esse cilindro. Às vezes eu perco aí quase um dia inteiro
para fazer faz sentido, né? Então, por isso não faz sentido. Não é porque eu não quero atender, né? Pra você aumentar seu fluxo, pra você crescer, você tem que ser estratégico. Você tem que desenhar processo, e é assim que funciona. Só que é uma coisa que tem que ser pensada, claro, né? Não é que você coloca na cabeça, a partir de hoje agora eu só vou fazer isso. Não importa se eu vou comer ou não, eu vou fazer só diesel. Porque no início, gente, você pega de tudo. Você pega de tudo, vai atendendo, você vai pegando experiência, toma uma porrada ali, toma uma porrada aqui, vê, não, isso aqui deu muito errado, eu não faço mais, isso aqui deu muito certo, vou fazer sempre. E vai... Então, é isso aí. E vai até chegar nesse ponto. Estamos chegando ao fim. Que pena. É bom, né? O bate-papo, eu também adoro. Legal. E aí, pra gente finalizar aqui, a gente, desenhando aí o projeto de podcast esse ano, a gente decidiu como estratégia escolher uma palavra para o nosso ano. E aí essa palavra direciona as nossas decisões, é uma palavra que vai direcionar todas as decisões do nosso ano. Sim. Estou em dúvida se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Não, essa palavra está me direcionando para esse caminho. Sim. Eu queria saber se você tem uma palavra aí pro ano de 2023. Cara, eu acho que uma palavra que eu gosto muito é persistência. Persiste naquilo que você quer, que você acredita, que vai dar certo. Sabe? Porque a persistência vai te levar o quê? A trabalhar, a correr atrás, a fazer a coisa acontecer. Né? Vão acontecer várias coisas, vários obstáculos, mas não desiste, não. Se for persistente, você vai chegar, né? Se for persistente, vai chegar. Então, não desiste, não. Vai em frente, porque as coisas acontecem, gente. Legal. Só que o segredo do sucesso é o trabalho. Então, não adianta. Né? Se você quer chegar onde você quer, se você quer chegar onde você quer chegar, né? Você tem que trabalhar. Não tem jeito. Não tem atalho, né, gente? Tem que correr, tem que dedicar. Se tiver errado. Eu acho que a palavra que eu colocaria é persistência. Eu gosto também de persistência. E é isso. Arrasou, Diego. Adoramos ter você aqui hoje. Tivemos muita dica, muita coisa de gestão de processo, de... Muito deu bom, para pegar gente. muitas dicas. Nossa, aprendemos várias. Não, tem coisa assim, que eu super vou adaptar. E é legal, porque eu também aprendo muita coisa. É uma troca muito ideias positiva, legais, né? Acho que várias coisas aqui. Acho que a gente conseguiu instruir também o pessoal que está assistindo aí com vários pontos legais, né? Falamos de vários, até pontos técnicos. Assim, técnicos, né? Financeiro, de Prolabore. Vamos separar a conta pessoal de conta profissional. Vários planejamento. Então, acho que tiveram vários insights bem legais mesmo. Diego, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Queremos você aqui já, assim que possível, já que o seu ISO não viu. Em março, quando for ter o churrasco. Do lucro de 2020. Exatamente. Tomara, hein, gente? Vai ter. Nós estamos aqui no sucesso. Tô torcendo pra ter churrasco. Vai ter churrasco. E nós estaremos juntos aí para comemorar, para estar todos juntos, portas abertas de voltar e trocar mais experiência aí na frente. E, Diego, como é que a gente acha você nas redes sociais, a Retífica? Então, é @retíficabandeirantes, tá? E você vai achar lá sobre os nossos processos, os motores que a gente faz, como que funcionam os processos da Retífica. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver lá também, pode mandar lá no direct lá que a gente responde. Questões de retífica, que se quiser também falar alguma coisa... Uma mentoria também financeiro, empresarial, empresa familiar, o que precisar, pode me procurar lá que eu estou à disposição. Legal, o Instagram deles é bem legal, tem fotos dos motores grandões, assim, achei bem legal. E são fotos reais, tá? A gente de mesmo. Assim, parece revista. Mas são fotos reais mesmo, assim, a gente não faz nenhuma edição nem nada, não. Legal. É bem realista ali mesmo. Legal. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui no fim. Você me encontra nas redes como @liberte.soluçõesempresariais. Obrigada pela presença. Acompanhe a gente. Semanalmente a gente vai lançar novos podcasts. Curte, comenta, compartilha, manda para um amigo que vai querer saber o que é Prolabore, o que não é, acompanhar a gente nesse tempo de empreendedorismo. Acho que tem muita coisa para acrescentar. Cada semana a gente vai trazer um profissional diferente, com história, com bagagem e com muita dica legal aí pra gente empreender, né? E é isso. E aí, você? E vocês conseguem me encontrar no Engie Letícia Pimenta. E aqui toda semana também, trocando ideia, compartilhando aí um pouquinho da experiência de cada um. E comenta aí o que vocês acharam, o que vocês querem, qual tema que vocês acham importante a gente comentar aí no próximo. Que tem dúvida, né? Dúvida, exatamente. O que vocês querem, sugestão de tema, de participante, de tudo. Que a gente corre atrás e dá um jeito de trazer aqui. E vai ter sanduíche? Vai ter sanduíche. Vamos rápido agora pra gente comer. Que o sanduíche tá aí, a batatinha. Vamos colocar o arroba aí da hamburgueria. A gente vai colocar aqui embaixo, Barks Burger, melhor sanduíche, gente. Artesanal, maravilhoso, feito na brasa. Tudo fantástico, de primeira mesmo. É isso, gente. Obrigadão. Até semana que vem. Valeu. Agora a gente...